Aí, ó. Antezinho. Aqui. Aula 4. Bom, pessoal, bom dia novamente, tá? Vamos dar início aqui à aula 4 do nosso curso. Sei que tem alguns alunos novos aí. Sejam bem-vindos ao curso, tá? Não deixem de assistir às aulas anteriores, elas serão importantes aí para vocês, né? Não tem impacto em não ter assistido as aulas anteriores na aula de hoje, mas é legal que vocês assistam depois, principalmente, né, pessoal, aqueles que nunca trabalharam no R, assistir lá aquelas aulas iniciais. A aula de hoje é teórica, né? A gente não vai usar o R, mas é legal que para vocês ir aprendendo, porque nós vamos ter muita aula prática ainda no curso, tá? É, Bom, então a gente vai começar a aula de hoje, tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre os testes de comparação de média, né? Então, nós, quando trabalhamos com experimentação, nós queremos comparar duas coisas, no mínimo, né? No mínimo, dois tratamentos, né? Pessoal, vou pedir que vocês desliguem o áudio, por favor. Tá vindo um barulho forte aqui. Por favor, né? Como a gente sempre fala, deixem o áudio desligado, senão dá muito barulho. É... Bom, então deixa eu voltar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o teste de comparação de média, tá? E como eu estava falando, quando nós montamos um experimento, o nosso objetivo é comparar dois ou mais tratamentos, dois ou mais situações, né? Porque às vezes você não tem um tratamento, mas você quer comparar ano, quer comparar outras coisas que também podem ser comparáveis. E a análise de variância em si, que nós vamos ver, né, nas próximas aulas, o que é um experimento em DIC, como montar a análise de variância, o que é um experimento em DBC, como montar a análise de variância, mesma coisa para os experimentos fatoriais, mas a análise de variância em si, para quem já viu, né, na última aula a gente rodou uma análise de variância, até falei com vocês, não se preocupem com a análise de variância por enquanto, porque a gente vai ver com muito detalhe nas próximas aulas. Mas a análise de variância em si, ela nos diz se existe diferença ou não entre os tratamentos, mas ela não diz quais tratamentos que têm diferença. É claro, se você trabalhar só com dois tratamentos, você vai é, saber, né? Se tem diferença, é claro que só tem os dois, então você sabe que um é diferente do outro. Mas quando você tem mais tratamentos, isso não ocorre, né? Você não consegue, apenas olhando a análise de variância, saber se qual tratamento que é melhor do que o outro. E para isso nós temos inúmeros testes de comparação de média. E hoje, né, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a teoria sobre esses testes, para vocês entenderem, né? Por que esses testes dão resultados diferentes, né? Por que às vezes nenhum é significativo no outro não? Qual que é melhor para cada situação? Tem algumas situações que nós temos alguns testes específicos, tem outras que não, você pode escolher entre vários testes. Então a gente vai discutir isso um pouquinho na aula de hoje, tá? E nós vamos trabalhar no mesmo esquema, tá, pessoal? Para quem está começando, né? Então, como que a gente tem feito aí no curso? Eu faço a apresentação, tá? E para não ficar muito picado a aula, porque normalmente são muitas perguntas, né, que nós temos, a gente deixa as perguntas todas para o final, tá bom? Então, eu apresento e lá no final a gente vem com a sessão de perguntas, ok? Deixa eu colocar aqui em modo apresentação para vocês. Principalmente quem está assistindo no celular, né? Às vezes a pessoa está assistindo no celular, é um horário, talvez está levando o filho na escola, né? Acaba assistindo pelo celular e aí fica mais fácil com a tela grande. Bom, então, como eu falei, gente, nós temos assim inúmeras possibilidades de teste de comparação de média, e eu quero trazer para vocês aqui as principais. Não vou trazer todas, né? São muitas, mas nós vamos trazer aqui os principais testes. O primeiro teste é o teste T, tá?
O teste T, ele é muito legal e ele acaba sendo muito utilizado, né? Porque o teste T não tem a obrigatoriedade da gente rodar uma análise de variância para depois rodar o teste T, né? Não, então, isso facilita muito, né? A gente falou lá de algumas pressuposições da análise de variância, falamos aquela questão do grau de liberdade do resíduo, que se for muito pequeno é complicado, né, a gente trabalhar, e aí, muitas das vezes, a gente acaba recorrendo ao teste T, que ele vai ser uma comparação para a para ali entre os nossos tratamentos, e a gente consegue fazer o cálculo sem precisar rodar uma análise de variância antes. Então, o que, que a gente faz, né, no teste T? A gente compara, né, duas variâncias, a variância do tratamento 1 e a variância do tratamento 2. Então, eu não preciso, né, vocês vão ver que para todos os outros testes, a gente precisa do quadrado médio do resíduo, e por isso que a gente precisa da análise de variância. O teste T, não. Eu calculo a variância do tratamento 1, a variância do tratamento 2, né? E aí a gente consegue fazer esse teste F aqui para checar se as variâncias são homogêneas ou não, tá? E baseado na homogeneidade dessas variâncias, Léo, esse é o mesmo teste de Bartley ou de Hartley? Ah, se você tiver só 2 tratamentos, sim. Agora, normalmente lá você tem mais tratamentos, né? Mas aqui vamos dizer que é uma simplificação, né? A gente pega duas variâncias, divide uma pela outra, chega nesse valor de F aqui e verifica se é significativo ou não. Aí a gente vai saber se as variâncias daqueles dois tratamentos que eu quero comparar é homogênea ou heterogênea. Por que, que eu preciso saber isso? Porque a forma de calcular é diferente. Se a variância for homogênea, é essa formulazinha aqui que a gente usa para calcular o teste T, né? É a média do tratamento 1 menos a média do tratamento 2 dividido pela raiz quadrada do número de observações do tratamento 1 menos 1, vezes a variância do tratamento 1, mais o número de observações do tratamento 2 menos 1, vezes a variância do tratamento 2, dividido pelo número de observações do tratamento 1, mais o número de observações do tratamento 2, menos 2, vezes a raiz quadrada de 1 sobre o número de observações do tratamento 1, mais 1 sobre o número de observações do tratamento 2. Léo, eu tenho que decorar essa fórmula gigantesca? Claro que não, gente. Nem eu sei ela de cabeça, assim, decorada, não. Hoje a gente não decora mais fórmulas, né? Mas o que, que é importante você verificar aqui? Gente, precisa ter repetição. Mesmo o teste T. Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Léo, eu consigo rodar o teste T sem ter repetição? Não. Porque se você tiver uma única repetição, a hora que você fizer isso aqui, ó, número de repetição no tratamento 1, menos 1, isso aqui vai zerar. Se eu zero isso aqui, eu zero o denominador e o teste é indefinido, né? Então não tem como, gente, trabalhar com teste de comparação de média, mesmo sendo o teste T, se eu não tenho repetição, tá? Eu tenho que ter repetição para que eu consiga fazer esses cálculos, tá? Comparando os tratamentos. E se a variância for heterogênea? Bom, se a variância for heterogênea, o cálculo é até mais simples, né? Ela é a média do tratamento 1 menos a média do tratamento 2 dividido pela raiz quadrada da variância do tratamento 1 dividido pelo número de observações do tratamento 1 mais a variância do tratamento 2 dividido pelo número de observações do tratamento 2. Léo, aqui você não tem aquele n menos 1. Realmente não tem. Mas a variância, para ela ser calculada, só existe variância se eu tiver mais de uma repetição. Né? Eu não consigo calcular variância de um único valor. Né? A variância seria zero, né? Na verdade. E aí zeraria isso aqui tudo também. Então é a mesma situação. Tá? Bom, e nós também temos a questão de trabalhar com dados pareados, né? Então, normalmente, quando a gente tem ali as repetições, né? Então,
um experimento definido, né, a gente acaba trabalhando com dados pareados, ou seja, repetição 1 com repetição 1, repetição 2 com repetição 2. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com pesquisas, né, eu quero comparar aqui duas coisas que foram pesquisas, né? Quando a gente faz, por exemplo, IBGE, né, pesquisa de rua aí, não precisa ser dados pareados, porque não tem como você falar que aquela pessoa é repetição 1, a outra pessoa é repetição 1, aí não tem essa necessidade. Mas, mas no, no caso. Pessoal, tem alguém com áudio ligado de novo, gente. Por favor, dá uma checada aí no áudio de vocês. É, Então, quando nós temos assim uma estrutura experimental e eu quero trabalhar com o teste T, eu trabalho com o teste T pareado. Então, o teste T pareado, ele é a média dos desvios das observações dos tratamentos, né, dividido pelo desvio padrão dos desvios, né, das observações dos tratamentos, dividido pela raiz quadrada do número de observação de cada tratamento. Vou mostrar aqui um exemplo, né, que vai ficar mais claro para vocês essa questão. Então, vamos lá. Segue abaixo os dados para a produtividade de um experimento fictício, né, de produtividade em soja, em que se avaliaram 3 variedades. Então, gente, não foquem na soja ou na variedade. Vamos cada um levar para a sua área. Então, eu tenho lá 3 tratamentos, tratamento 1, 2 e 3, tanto que eu nem coloquei nome aqui, tratamento 1, 2 e 3, e repeti ele 2 vezes, tá? E obtive esses valores aqui. Então, eu tenho aqui os valores, tenho o total. Total é o quê? O somatório, né, das duas repetições do tratamento 1, somatório das duas repetições do tratamento 2, somatório das duas repetições do tratamento 3. Tem o total para a repetição, onde eu somo todos os tratamentos da repetição 1, da repetição 2. Tenho a média da repetição 1, tenho a média da repetição 2, a média do tratamento 1, a média do tratamento 2, a média do tratamento 3 e a média geral. A partir dessas médias, a gente pode, né, fazer o cálculo aí do teste T. Então, por exemplo, lembrando que o teste T, então, ele é par a par, tá? Eu não consigo fazer o teste T, por exemplo, para os 3 de uma vez. Não, ele é par a par. Então, vou fazer para o tratamento 1 e para o tratamento 2. Primeiro, eu tenho que testar se a variância deles é homogênea ou não. Então, a gente vai calcular a variância, tá? De cada um deles, né? No tratamento 1 e no tratamento 2. Dividir uma pela outra e vou chegar aqui em 0,4789. O valor tabelado, né, para esse teste com 1 grau de liberdade é 161,45, então eu posso falar que essas variâncias, né, elas são iguais, estatisticamente iguais, né? Aí, baseado nisso, a gente usa uma ou outra fórmula, né? Então, a gente vai usar a fórmula da variância homogênea. Então, a gente vai pegar aqui, vai substituir as médias aqui na fórmula, vai substituir o número de observações, vai substituir o valor da variância e a gente vai chegar num valor de menos 6,42. Aí a gente vai lá na tabela do teste T, né? Vocês devem lembrar isso lá da estatística básica na graduação. A gente tem aquele monte de tabelinhas, né? A gente acha isso na internet sem nenhum problema, ou no livro de estatística. Você vai lá na tabelinha do teste T, a 5% de probabilidade, 2 graus de liberdade, você vai ver que o valor tabelado é 4,39. Ou seja, 4,30, desculpa. Esse valor, né? É, o valor calculado, né, ele é menor do que o tabelado. Lembrando que esse valor aqui é negativo. Aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque o teste T ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, ele é menor do que o menos 4,30, né? Então, rejeita-se a hipótese H0. Ou seja, as médias são diferentes, tá? Então, você consegue fazer isso par a par. Então, se você tem muitos tratamentos, dá bastante trabalho se você fazer isso manual, né? É claro que hoje a gente não faz isso manual mais, mas é uma possibilidade. Então, se a gente fizer aqui, né? Se a gente ordenar aqui as médias nos nossos tratamentos, tá?
vai ter aqui eles ordenados e a gente vai ter aqui, opa, esse daqui, pessoal, esse daqui não está no lugar certo, não. Isso aqui já seria para o teste de Turing, tá? A análise para aqui, tá? Então a gente vê que eles são estatisticamente diferentes, tá? Esses dois tratamentos, tratamento 1 e tratamento 2. E aí você vai fazendo par a par e verificando, né, a diferença aí entre os tratamentos. Eu vou pular esses dois slides, depois eu vou tirar eles daqui, tá? Eles estão no lugar errado ali. Bom, então mais uma vez, quando que a gente deve trabalhar muito com o do teste T? Quando eu não tenho uma estrutura experimental, ou seja, quem trabalha com pesquisa, né, fazendo pesquisa com pessoas, por exemplo, o pessoal do IBGE, né, tá vendo um exemplo aí bem claro aí para vocês. Mesmo dentro de outras áreas, nós temos muitas pesquisas, né, que são realizadas. Então, às vezes, eu quero comparar dois grupos. Eu quero comparar homem com mulher. Não, eu quero comparar idades diferentes. Mas eu não tenho ali uma estrutura experimental. Eu posso até trabalhar com uma estrutura experimental, mas acaba que o teste T, nesses casos, são muito recomendados. Para você que tem uma estrutura experimental e consegue rodar uma análise de variância, tem testes mais recomendados, por exemplo, o teste de Turing, tá? Mas nada te impede de rodar o teste T também, não tem problema. Só que quando você roda o teste T, vamos supor que você montou um experimento, você gastou ali muito tempo montando o experimento, né? Fazendo tudo aquilo que a gente falou, de casualização, de controle local. E aí, quando você roda o teste T, você simplesmente perde toda a estrutura experimental. Tá? Então, você montou um experimento, entre aspas, à toa, porque você usou um teste que não considera a estrutura experimental dentro do teste, né? Então, e mais um detalhe, né? Eu já falei, mas não custa lembrar. Mesmo para o teste T, tem que ter repetição. Não tem como rodar o teste T sem ter repetição. Pela fórmula ali é muito claro. Se você não tem repetição, você zera o denominador e aí não tem como calcular o teste. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Bom, o segundo teste, e para mim o mais importante de todos, porque ele é o mais utilizado aí na experimentação, né, que é o teste de Turing. Bom, o teste de Turing, né, pegando aí do livro de estatística, né, ele é baseado na amplitude total, né, e ele pode ser utilizado para comparar, né, todos os contrastes entre duas ou mais médias, né? Então, o teste é exato e de uso muito simples, quando o número de repetição é o mesmo para todos os tratamentos. Mesmo quando o número de repetição não é, eu não acho que ele seja difícil, não. Muda um pouquinho ali, mas é um teste muito tranquilo de se fazer o cálculo, né? O T tem aquela fórmula gigantesca, mas o teste de Turing não. Né? O teste de Turing é bem tranquilo assim para a gente fazer o cálculo. A formulazinha é o seguinte, gente. A gente calcula o que a gente chama de delta. Muitas áreas chamam de DMS, diferença mínima significativa, tá? É um termo bem legal, na verdade, eu gosto do termo diferença mínima significativa, que é o quê? É o mínimo que eu preciso que tenha diferença entre os tratamentos para que aqueles tratamentos sejam estatisticamente diferentes entre si, né? Então, nós vamos mostrar aqui várias metodologias, o teste de Turing, o teste de Duncan, o teste de Sheffer, o SNK, e a fórmula vai mudar muito pouco, gente. O cálculo é praticamente o mesmo. O que vai mudar aqui, principalmente, é como se calcular esse valor que é uma constante aqui tabelada, que aí num teste vai chamar Q, no outro vai chamar D, no outro, cada um vai ter um nome. Mas são fórmulas bem parecidas. Então, como que a gente calcula para o teste de Turing? Para o teste de Turing, nós vamos ter esse valor Q, que ele é tabelado, tá? Então, a gente vai lá na tabela do teste de Turing, a 1% ou a 5%, dependendo tanto a probabilidade que você trabalha.
vezes a raiz quadrada da variância residual, ou quadrado médio do resíduo. Léo, onde eu pego esse valor? Lá na análise de variância. Então, vocês vão ver que quanto menor, vamos ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Quanto menor o valor da variância residual, ou seja, quanto menor esse valor de sigma 2, menor vai ser a diferença mínima significativa. Né? Vamos supor que aqui é 4. Se eu faço a raiz quadrada de 4, é 2. Eu não estou levando em consideração. Vamos supor que o resto aqui vai estar constante, né? O resto da fórmula. Se eu tenho aqui uma variância de 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, quanto menor, menor é o DMS. E quanto menor o nosso DMS, né, a nossa diferença mínima significativa, mais fácil é eu encontrar a diferença entre os meus tratamentos. Concorda? Né? Quanto menor, mais fácil. Se a diferença mínima significativa é 1, opa, é só ter a diferença de 1 ali entre as médias que eu quero comparar, que eles já são diferentes estatisticamente. Agora, se for 100, nossa, aí eu tenho que achar 100 de diferença. Muito mais difícil. Então, qual é a nossa luta diária quando trabalhamos com experimentação? Diminuir ao máximo o quadrado médio do resíduo. Como que eu faço isso? Repetição é um ponto importantíssimo. Casualização é outro ponto importantíssimo. Em alguns casos, o controle local. Tudo isso vai te ajudar a diminuir esse valorzinho aqui. Né? Nós vamos ver com muito detalhe como que é o cálculo dele, como que a gente chega nele na hora da análise de variância. Mas eu já quero que você fique na cabeça, né, que o nosso grande objetivo é diminuir ele, porque é ele que impacta lá na nossa análise, é o erro experimental. Quanto maior o erro, mais difícil é encontrar a diferença entre os tratamentos, porque essa diferença ela fica camuflada pelo erro. Então, nós queremos uma variância residual, né, o erro experimental, o menor possível, porque é ele que vai ter um grande impacto. Né? E o número de repetições? Então, da mesma forma, o número de repetições ele está no denominador. Quanto maior o número de repetições, né, menor o valor de DMS. Porque se eu aumento o denominador, né, qualquer coisa dividida por um denominador maior, o valor vai ser sempre menor. Né? Então, quanto maior o denominador, menor o DMS. E aqui, pessoal, essa fórmula é quando nós temos o mesmo número de repetições para todos os tratamentos. Tá? Se não tiver o mesmo número, aí tem uma outra formulazinha que eu mostro na sequência. Bom, aqui eu trouxe um exemplo já da análise de variância pronta, tá? Porque a gente vai aprender a calcular essa análise de variância passo a passo. A gente começa a ver isso na aula de quinta, né? Como fazer. Então, mas aqui eu já entrego o resultado pronto para vocês. Então, quando você pegar uma análise de variância, o que vai ser importante para o cálculo dos testes de comparação de média? Esse valorzinho aqui. Esse é o quadrado médio do resíduo, né? Está na coluna quadrado médio e está aqui na linha do resíduo. Então, no nosso caso, ele é 7,5. E nós vamos utilizar ele para calcular se os nossos tratamentos têm diferença ou não. Tá? Esse daqui é a análise de variância daquele mesmo experimento lá do teste T. Tá? Então, como que a gente calcula? Primeiro, a gente tem que calcular o valor de Q. Para calcular o valor de Q, eu tenho que definir se eu vou trabalhar a 1 ou a 5%. Por isso que quando a gente for lá para o R, né, para fazer a aula prática, a gente tem que definir, olha, eu vou trabalhar a 1%, eu vou trabalhar a 5%, eu vou trabalhar a 0,1%. Porque isso vai interferir nesse valor de Q, no caso do teste de Turing, e nos outros testes nos valores respectivos dele. Tá? E, como eu disse, o Q é tabelado. Então, você vai lá na tabela de Turing, né, que fica na internet. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se o meu livro está aqui. Acho que... tá aqui.
Então, até me perguntaram, né, na última aula qual livro. Eu gosto muito desse livro aqui, gente, Pimentel Gomes. Isso, do Pimentel Gomes, Curso de Estatística Experimental. No final desse livro, tem um monte de tabelas, tá? Que são as tabelas dos testes. Então, cada teste tem a sua tabela. Então, tem a do teste de Turing, né? O teste de Turing, para você olhar o valor tabelado, você precisa do grau de liberdade do resíduo e do número de tratamentos. Que, nesse caso, né, você vem aqui na análise de variância, grau de liberdade do resíduo, 3. Grau de liberdade de tratamento, aliás, número de tratamentos, 3, né, que a gente falou aqui em cima. Então, eu pego o grau de liberdade do resíduo e o número de tratamentos, 3 e 3. Se eu for lá na tabelinha, eu vou achar o valor de 5,91. Então, eu já tenho o valor de Q, 5,91. Aí, eu vou jogar na nossa fórmula. 5,91 vezes a raiz quadrada, quadrado médio do resíduo, que é 7,5, dividido por 2, porque eu tenho duas repetições. Então, a gente chega no valor de 11,44. Ou seja, na hora que eu comparar dois tratamentos, se esse valor for maior do que 11,44, ele vai ser significativo. Se for menor do que 11,44, ele é não significativo. O difícil é calcular o DMS, gente. Uma vez que o DMS é calculado, resolvido o seu problema. Agora é só pegar os tratamentos e fazer as comparações. Como que a gente faz? Primeiro, a gente ordena as médias de tratamento. Então, eu tenho aqui a média de cada tratamento, 72,5, 62, 66. A gente ordena elas para ficar mais fácil de trabalhar. Então, fica 72,5, 66, 62. Uma vez elas ordenadas, a gente começa a fazer as comparações, pegando sempre da maior para a segunda maior, aí depois da maior para a terceira, até fazer todas as comparações. Então, vamos lá. Então, a gente calcula o que a gente chama de contrastes, né? A média do tratamento A menos a média do tratamento B. 72,5 menos 62 igual a 10,5. Tratamento A menos o C, 72,5 menos 66 igual a 6,5. Tratamento C menos o tratamento B, 66 menos 62 igual a 4. Qual que é a nossa diferença mínima significativa? 11,44. Ou seja, todos os meus valores de contraste aqui são menores do que 11,44. Ou seja, todo mundo é igual. E por isso, todo mundo recebe a mesma letrinha. Então, quando você olha um teste de comparação de média e os tratamentos receberam a mesma letra, é porque eles são estatisticamente iguais. Que é o que aconteceu aqui no nosso caso. Os nossos 3 tratamentos, via teste de Turing, eles são estatisticamente iguais. Bom, mais um detalhe sobre o teste de Turing. Eu já falei, né, que ele é muito utilizado, talvez o teste mais utilizado aí dentro dos artigos, né, mesmo para quem trabalha em empresa, acaba utilizando mais ele. Por quê? Porque o teste de Turing ele é muito rigoroso, que a gente chama. Tá? Ele é o teste mais rigoroso que nós temos, talvez ali empatado com o Bolferone, que nós vamos falar adiante. O que isso significa, Léo, o teste ser rigoroso? É muito difícil eu encontrar diferença estatística pelo teste de Turing, tá? Os outros testes, a gente vai ver que vai ter teste aqui que vai dar significância entre esses nossos 3 tratamentos aqui. E o teste de Turing não tem. Léo, mas isso é ruim, não é? Eu queria achar diferença estatística. Se a gente olhar por esse lado, sim, é ruim. Pelo teste de Turing é mais difícil achar a diferença estatística. Só que é um teste que, quando você acha a diferença estatística, realmente aquele valor é confiável. A gente vai ver na sequência aqui o Duncan, que é o teste menos rigoroso que nós temos. Tá? Então, às vezes, se você usa o teste de Duncan e acha significância, as pessoas podem comentar, mas por que ele usou o teste de Duncan e não usou Turing? Né? Será que o experimento dele não era tão bom?
É claro, gente, isso depende um pouco de áreas para área. Tem área que aceita o Duncan sem nenhum problema, tem área que aceita SNK sem nenhum problema. Então depende um pouco aí da sua área de atuação também. Mas, no geral, o token acaba sendo mais utilizado por essa questão do rigor, porque é mais confiável, né? Quando o revisor vai ler o seu artigo e tá lá o teste de Turing, ele já sabe, olha, ele usou o teste mais rigoroso. Se realmente tem diferença estatística aqui, eu posso confiar nesses valores que eles realmente são diferentes. Então, isso é muito impactante. Dando exemplo da minha área, né, depois, quando a gente abrir para perguntas, pode até trazer da área de vocês. É muito difícil eu ver um artigo na área de genética e melhoramento publicado com outro teste que não seja o teste de Turing, desses testes que são parecidos aqui. É claro que lá no final a gente vai falar de Scott Knott, que aí é uma outra pegada, vamos dizer assim. Mas os testes que os cálculos são praticamente os mesmos, Turing, Duncan, SNK, Fischer, Bonferroni, a gente sempre usa Turing, porque eu preciso garantir que realmente tenha diferença estatística entre os tratamentos. Se eu não achei por Turing, paciência, né? Vamos ver o que a gente pode melhorar para o próximo experimento, se é possível melhorar alguma coisa. O Duncan é um teste também bastante utilizado, por ele ser menos rigoroso. Então, como eu disse, às vezes as pessoas rodam o Turing, não deu diferença estatística, o que, que eu faço? Pulo para o Duncan. Às vezes no Duncan dá diferença estatística. Olha que interessante. A fórmula do Duncan, ela é a mesma do teste de Turing. Se vocês olharem aqui, o que muda é o Z. Lá era Q, aqui é Z. Ou seja, a tabela onde eu vou olhar esse valor tabelado é diferente. E a tabela Z, vamos dizer que ela vai ter valores menores, né? Então, a diferença mínima significativa pelo teste de Duncan vai ser sempre menor, sempre é meio pesado, né? Mas na maioria das vezes vai ser menor do que o de Turing, nunca maior. Sempre, talvez em algum momento pode ser igual, mas na maioria dos casos menor. Então é mais fácil achar a diferença mínima significativa. Vamos ver aqui no nosso exemplo. O exemplo é o mesmo, tá, gente? Não mudou nada aqui. E aí a gente vai olhar o valor de Z, né? Também a gente tem que definir isso, nós vamos trabalhar 1 a 5%. Os graus de liberdade, né? Grau de liberdade aqui do resíduo e o número de tratamentos. E o valor Z tabelado, ele é 4,5 a 5% de probabilidade. E quando eu coloco 3 graus de liberdade, duas médias ordenadas, né? Eu vou mostrar para vocês como que é esse cálculo aqui. Talvez esse também é uma diferencinha dele para o Turing, tá? É 6,09. Então vamos lá, nós vamos calcular dois valores de Duncan. Um com 3 médias, que vai ser 8,71, a diferença mínima significativa, e o outro com duas médias abrangidas, que é 11,79. Léo, por que que isso acontece? Vamos lá, que aqui vai ficar mais fácil. Quando a gente ordena as nossas médias, e, por exemplo, eu faço o contraste de A com C, eu tenho só duas médias abrangidas por esse contraste, ou seja, eu tenho A e tenho C, não tenho nada nesse meio. Quando eu tenho só duas médias, eu vou olhar o DMS 2, tá? Eu tenho só duas médias, eu vou olhar esse DMS. Quando, por exemplo, eu faço o cálculo do contraste com A com B, eu tenho C aqui no meio. Então, as médias abrangidas agora são 3, né? Eu estou fazendo a comparação A com B, mas no meio dessas médias tem uma outra média, tem uma terceira média aqui. Aí, o que eu vou utilizar é o de cima, que são as três médias, 8,71, tá? Então, isso é muito importante, porque acaba dando uma variação boa no resultado final, né?
Então, assim, quando você tem 10 tratamentos, por exemplo, você vai ter que ter 9 cálculos do teste de Duncan para 10 médias abrangidas, 9 médias, 8 médias, 7 médias, 6 médias, 5, 4, 3, 2, né? Até 2. Então, assim, é um teste mais chatinho de se calcular. Se calcular à mão com um número grande de tratamentos, dá um pouquinho de trabalho, né? Aí é o mesmo critério, né? A gente calcula os contrastes, aí só tem que tomar cuidado na hora de fazer a comparação com DMS, porque o contraste de A com B, como eu disse, ó, nossas médias ordenadas. A com B, eu tenho que olhar o DMS das três médias. Então, eu vou olhar o 8,71. Aí, o que aconteceu? 8,71 é menor do que 10,5, né? Ou 10,5 é maior do que 8,71. Então, rejeita-se a hipótese H0 e A e B são estatisticamente diferentes. Ok? Então, eu tenho que colocar letrinhas diferentes para eles. Ou a variedade A vai receber a letra A, porque normalmente a gente coloca a letra A para maior média, né? Então aqui a gente colocou. Léo, faz diferença se eu colocar A aqui e B aqui? Nenhuma. É só você saber que é diferente, né? Mas por convenção, vamos dizer assim, a gente acaba sempre colocando a letra A para maior média. E aí a outra fica a letra B. Então esse é um dos contrastes. Contraste de A com C, deu 6,5. Aí, eu já vou olhar o DMS para duas médias, que foi 11,79. 6,5 é menor do que 11,79. Então, A e C são iguais. Então, eles vão receber a mesma letra. O A já tinha A, né? Então, o C vai receber A também, né? Vão receber a mesma letrinha. E o contraste de C com B. 4. Vou olhar, tem só duas médias, né? C com B aqui só tem duas médias abrangidas, então vou olhar aqui 11,79 e eles também são estatisticamente iguais. Então, eles têm que receber a mesma letra. Só que o B já era B, então o C tem que receber um Bzinho também. E aí, no final das contas, o C fica com duas letras, A e B. Isso é um problema dentro dos testes de comparação de média. É o que a gente chama de ambiguidade, tá? É quando um tratamento ele é igual estatisticamente a outros tratamentos, onde esses outros tratamentos são estatisticamente diferentes. Então ele acaba recebendo mais letras. Aqui é muito simples, porque nós temos só 3 tratamentos, então é tranquilo. Agora, nós temos um problema quando nós temos uma quantidade grande de tratamentos. Às vezes, nós temos 10 tratamentos e começa a aparecer o alfabeto inteiro aqui, né? No mesmo tratamento, né? Porque se aparecer o alfabeto inteiro, mas que não fique se repetindo nos tratamentos, tranquilo. Mas quando começa a se repetir nos tratamentos, fica um pouco mais complexo, né? Da gente estar explicando para as pessoas o que acontece. Então, aqui, gente, qual que é a conclusão que eu chego? Que A é melhor do que B, tá? E só, o resto aqui é tudo igual estatisticamente. Então, A é igual a C, C é igual a B, e aí é onde vem, assim, é realmente difícil, né? Esse entendimento é um pouquinho complicado, porque como que A é igual a C, C é igual a B, mas A é maior que B, né? Pra gente pegar, acaba não fazendo tanto sentido. Mas, então, esse é uma crítica, né, que acaba tendo aí em relação aos testes de comparação de média, e isso vai acontecer em praticamente todos os testes, tá? Isso só não acontece no Scott-Knott. Mas vai acontecer no Tukin, vai acontecer no Duncan, vai acontecer no Chefé, no Fischer, no Bonferroni, vai acontecer nos testes. E aí o que eu recomendo, né? Quando isso começa a acontecer muito nos testes, use Scott-Knott, porque no Scott-Knott não vai acontecer, então vai ser mais fácil você explicar esse resultado. Quando essa ambiguidade é muito forte, né? Então vamos supor que a gente tivesse 10 tratamentos, e aí para o mesmo tratamento tem A, B, C, D, E, fica muito difícil fazer essa explicação, tá? Então eu prefiro, né, partir para o Scott-Knott nesses casos que a gente vai falar dele mais à frente.
tá? Teste de Chefé. O teste de Chefé, gente, ele tem uma formulazinha um pouquinho mais chata do que as outras, mas não muda tanta coisa não, tá? Então ele é a raiz quadrada de K menos 1, sendo K o número de tratamentos. O valor tabelado agora é o F, então para Tuken era o Q, para Duncan era o Z, para Chefé é a própria tabelinha do teste F. É o mesmo teste F da análise de variância. Então, a mesma tabela que a gente usa na análise de variância, a gente usa também para calcular o valor tabelado do teste de Chefé. Vezes 2, vezes o quadrado médio do resíduo dividido por R. Tá? Então, aqui, essa é a fórmula, é um pouquinho maior, mas nada complicado, né? Nosso mesmo exemplo. Vamos calcular o valor tabelado de F. Mais uma vez, eu tenho que escolher se eu vou trabalhar a 1 ou a 5%. Temos 3 graus de liberdade e 3 tratamentos, né? Então, nós chegamos aqui no valor de 9,28, né? Para o teste de Chefé, o valor tabelado. Bom, número de tratamentos, tenho 3, então 3 menos 1, vezes 9,28, vezes 2, vezes 7,5 dividido por 2, eu chego num valor de 11,80, né? Esse foi o valor aqui do teste de Chefé. Então, qualquer valor acima de 11,80, né, de diferença é significativo, qualquer valor abaixo é não significativo. A gente já viu, né, que no nosso caso, os nossos contrastes aqui, o maior deles é 10,5. Então, para o teste de Chefé também foram todos não significativos, tá? O teste de Chefé, gente, ele é muito utilizado também quando nós queremos não fazer o contraste, por exemplo, de A com B, mas, por exemplo, montar grupos, né? A mais a média de C menos a média de B, né? Aí dá para fazer, é muito utilizado para esse tipo de contraste também. Quando eu quero montar grupos, né? Eu tenho algum grupo específico, esses tratamentos aqui tem uma característica específica. Eu quero comparar todos esses tratamentos contra um outro. Então dá para fazer isso pelo teste de Chefé sem nenhum problema, tá? Ele também é um teste bem rigoroso, tá? Bem parecido aí com o Tuken. Em algumas situações até igual. Teste de Fischer, LSD ou DMST. São os 3 nomes que você pode achar aí. Esse é um teste pouco utilizado, tá? Os livros trazem esse teste, mas eu não vejo ele muito em artigo científico, não. Pelo menos na minha área, não. A fórmula dele é muito tranquila, né? Ele é o valor T tabelado. Então, lembra lá do teste T? Que a gente tem lá o valor tabelado do teste T? O Fischer usa esse valor tabelado do teste T. Vezes a raiz quadrada de 2 vezes o quadrado médio do resíduo dividido por R. Tá? Então, o valor tabelado depende do grau de liberdade do resíduo, né? Ou do erro. E a gente também pode fazer o cálculo para diferente número de repetições, né? Às vezes nós temos dados perdidos e aí utilizar a fórmula diferente número de repetições pode ser importante. O que muda é que fica com o quadrado médio do resíduo vezes 1 sobre o número de repetições do tratamento 1 mais 1 sobre o número de repetições do tratamento 2. Então, essa fórmula aqui você vai utilizar quando você tem informação perdida. Se você não tem, usa esse daqui que é muito mais simples. Aí uma pergunta que pode surgir, né? Léo, o R, ele faz de forma automática, né? Por exemplo, se eu tenho ele troca as fórmulas, né? Se eu não tenho dado perdido, ele roda uma fórmula, se eu tenho, ele roda a outra. Tem um pacotinho que faz isso sim, a gente vai conhecer ele um pouquinho melhor, que é o ISANOVA, né? É um pacote muito legal dentro do R, quando você tem parcelas perdidas, porque tem muita função no R que roda análise de variância, mas não roda para dados com parcelas perdidas. E, honestamente, né, gente, parcelas perdidas é muito normal dentro da experimentação. Então, a gente não pode se dar o luxo de trabalhar só com experimentos que não têm parcela perdida, porque isso, dependendo da área que você atua, é praticamente impossível.
Então, aqui os nossos dados, novamente, né? Não mudou nada. Vamos calcular o teste T, né? O valor T, na verdade, né? O valor T tabelado. Também escolher se é A1 ou A5%, porque aí tem tabelas diferentes, né? Se é A1 ou A5. O grau de liberdade do resíduo é 3, então nós temos um valor de 3,18. Tá? Vamos pegar esse valor, vamos substituir aqui na fórmula e nós vamos chegar no DMS de 8,71. Você vê que é um DMS bem baixinho, né? Então, aqui a gente já vai conseguir encontrar a diferença estatística, né? Mais uma vez, entre A e B, né? Então, esse teste de Fisher, ele é mais parecido com o Duncan, né? Ele acaba ficando ali próximo do Duncan em relação à rigorosidade do ao rigor do teste, né? Então, ele tem um rigor mais baixo. Você vai encontrar muito mais diferença estatística entre os seus tratamentos utilizando o Fisher do que, por exemplo, utilizando o teste de Turing. E aí você tem que definir se isso é bom ou ruim. Pode variar um pouco aí de área para área, né? Porque às vezes quando você usa um teste menos rigoroso, igual esse daqui, você pode estar falando que duas coisas são diferentes e talvez eles não são, né? Então você está correndo um risco um pouco maior. Quando a gente, vou trazer para o lado da empresa novamente, tá, pessoal? Na empresa a gente não pode correr esse tipo de risco, né? Porque às vezes eu vou falar que o meu material é melhor do que o da concorrência, baseado num teste um pouco menos rigoroso, por exemplo, um Fisher ou um Duncan, e quando o produtor põe aquilo no campo, ele vê que não é verdade. E isso pode ser causa até de processo judicial contra a empresa, né? Tipo, você está me mostrando dados, porque hoje tem muito produtor tecnificado que quer ver dados, tá? Foi o tempo que você só ficava no boca a boca e vendia, vamos dizer, sementes, né? Hoje não, nós temos produtores extremamente tecnificados que querem ver os dados. E aí você passa informações erradas. Erradas não, você utilizou um teste que é menos rigoroso, não está errado não, mas para essas situações não é legal, porque, né, pode causar problemas depois para a empresa até judicial, né, o produtor pode alegar que ele foi enganado, né? Ah, você falou que o seu produto era melhor e na verdade não é. Seu produto é igual da concorrência. Teste de Bonferroni é a mesma fórmula do teste de Fischer. Só que qual é a diferença? É o cálculo desse alfazinho aqui. Então a gente não usa diretamente o alfa de 5% ou de 1%. Né? A gente tem que fazer um cálculo que o alfa vai ser o alfa dividido por C. Né? E o C é a combinação dos N tratamentos 2 a 2. Então o C a gente faz o cálculo dessa forma. K de K menos 1 dividido por 2. O que acontece no final das contas? O Bonferroni é um teste super rigoroso, porque no cálculo aqui eu diminuo muito o valor do meu alfa, né? Então a gente vai ver aqui, ó, nosso exemplo, que o nosso alfa, que era 5%, agora ele é 0,83. Então, ao invés de eu ir lá na tabela e olhar o valor de 5%, eu vou olhar o valor tabelado a 0,83. E aí é onde, né, faz toda a diferença. Um alfa muito pequeno, né, acaba o valor tabelado sendo muito maior, 4,85. Quando a gente jogar na fórmula, dá aqui um valor de 13,28, né? Ele foi até, nesse nosso exemplo aqui, que é claro, é um exemplo muito pequenininho, ele foi até mais rigoroso do que o Turing. E aí, é claro, né, gente, 13,28. O maior contraste nosso é 10,5. Nenhuma diferença estatística, né? Tudo igual via teste de Bonferroni. Também é um teste pouco utilizado, devido a esse grande rigor dele, chegando em algumas situações, principalmente quando o número de tratamentos é pequeno, ele podendo ser até mais rigoroso do que o teste de Turing. Então, esse daqui o pessoal evita. Eu acho que deveria ser muito utilizado, tá? Mas não é, na verdade não é.
Intervalo de confiança, pessoal. Esse daqui não chega a ser um teste de comparação de média, mas eu particularmente gosto muito do intervalo de confiança. Eu acho que às vezes ele nos diz até mais do que um próprio teste de comparação de média. E o que é o intervalo de confiança? Você tem uma média, mas se você realizar um outro experimento, será que aquele tratamento vai obter a mesma média? Muito provavelmente não. Mas ela vai ocorrer dentro de um intervalo. E esse intervalo a gente chama de intervalo de confiança. E é muito, muito legal. Como eu disse, acaba em muitas situações a gente utilizando muito mais o intervalo de confiança do que os próprios testes de comparação de média, tá? Até porque fica muito mais visual. Pensa, eu chego ali para o produtor e falo para ele, olha, esse tratamento é melhor do que o outro. Ou eu chego para o produtor e falo, olha, essa semente aqui, a média de produtividade dela é 100 sacos, podendo variar de 90 até 110. É muito comum, gente, o intervalo de confiança nas nossas pesquisas eleitorais, né? Ah, com 2% para mais ou para menos. Isso é intervalo de confiança. 3% para mais ou para menos. Então, né, as pessoas calculam ali o intervalo de confiança que aquilo vai, que aquela média pode variar, né? Se eu pegar outras pessoas, fazer ali a pesquisa eleitoral com outras pessoas, eu não vou obter a mesma média, mas vai ser próxima, ou pelo menos se a pesquisa não for viesada, né, gente? Que infelizmente muitas vezes é, né? Mas se a pesquisa não for viesada, você vai obter uma média próxima dentro do intervalo de confiança. Então, como que a gente faz, né? A gente tem aqui os nossos dados e como que a gente calcula? A gente calcula os nossos contrastes, por exemplo, os mesmos contrastes que a gente já tinha calculado, né? Isso que você já sabe. E aí a gente tem que pegar o valor de T0, né? Que é o T tabelado. Ao nível de 5% de probabilidade, com 3 graus de liberdade do resíduo, esse valor é 3,18. Então, eu vou lá na tabela do teste T, né? E olho, né, o valor lá, 3 graus de liberdade do resíduo, que nesse caso é 3,18. Eu tenho que calcular aqui o erro padrão da média. Então, eu faço a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por R, chego em 1,94. Então, eu faço um erro padrão para o meu experimento. E aí, eu consigo calcular o intervalo de confiança para cada contraste. Então, por exemplo, o 10,5, né, o nosso primeiro contraste, que é A com B, né, deu lá 10,5. Então, vai ser 10,5 menos 3,18, que é o valor tabelado de T, vezes o erro padrão da média, 1,94. E esse é o limite inferior do intervalo de confiança. Você fazer esse cálculo, você vai chegar em 4,36. Né? E o limite superior? Você pega a média e soma esse valor. 3,18 vezes 1,94 é 16,70. Ou seja, olha, nesse experimento foi 10,5 a diferença de A com B. Mas, para outros, né, para os outros experimentos, caso eu venha realizar ou alguém for testar, eu posso ter uma variação de 4,33 a 36, desculpa, a 16,70. Ok? Então, esse é o tratamento 1. Vou pular o A com C, porque vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Vai variar de 0,33 até 12,67. E B com C varia de menos 2,17 até 10,17. E aí aqui é muito interessante, gente. Presta atenção no que eu vou falar para quem gosta de usar intervalo de confiança. Quando o valor zero está dentro do intervalo de confiança, significa que aquele contraste é não significativo. Ou seja, eu estou falando aqui que o tratamento B e C são estatisticamente iguais pelo intervalo de confiança.
porque o valor zero, né, ele está entre, né, menos 2,17 é o mais baixo, então o zero está aqui no meio, né? Porque eu tenho valor negativo aqui, valor positivo aqui. Então o zero está aqui no meio. Então significa que B e C são estatisticamente iguais. Aqui o zero não está, então A e B são estatisticamente diferentes. Aqui o zero não está, então A e C são estatisticamente diferentes. Você vê que ele é pouco rigoroso, né? Esse talvez seja um problema aí do intervalo de confiança. A gente tem um rigor um pouco pequeno. Aqui a gente trabalhou a 5%. O que eu sugiro, muitas das vezes? Trabalhar a 1%. Mesmo se você é das áreas que trabalha a 5%, para esse teste vale a pena você trabalhar a 1% para que você seja um pouco mais rigoroso. Senão acaba passando muita coisa, né? Igual esse A com C aqui não foi significativo para nenhum teste que nós fizemos e no intervalo de confiança foi. Então, vale a pena, dependendo, né, você trabalhar com o intervalo de confiança de 1% para que ele seja um pouco mais rigoroso, né, o teste. Tá? Então, isso é importante também. Bom, então aqui, né, a gente pode falar, né, que a probabilidade de 95%, né, como a gente trabalhou com um alfa de 5%, do valor do contraste A e B estarem entre 4,33 e 16,70. Ou seja, 95% das vezes que eu fizer essa comparação, esse valor vai estar entre 4,36 e 16,70. Tá bom? E aí, a mesma situação para os demais. Teste de Duné. Esse teste, pessoal, ele é muito interessante. Ele é um teste mais específico, onde o objetivo do teste de Duné, ou Dunnett, né? Algumas pessoas falam Dunnett, não tem problema. O objetivo desse teste é comparar os tratamentos com uma testemunha. Às vezes você tem uma testemunha e o seu objetivo não é comparar o tratamento A com o tratamento B, não. Eu quero comparar os tratamentos com a minha testemunha. É só isso que eu quero fazer no meu experimento. Aí a gente usa o teste de Duné, que a fórmula é muito parecida, gente. Então nós temos, só que agora nós vamos utilizar a tabela do teste de Duné, né? O teste D, tabela D de Duné, né? Vezes a raiz quadrada de 2 vezes o quadrado médio do resíduo dividido por R. Então, a gente vai vir aqui, né? Vai achar que esse valor tabelado é 3,86. Vamos jogar esse valor na fórmula e vamos chegar em 10,57. Aí, pessoal, quando a gente realiza o teste de Duné, isso aqui é muito importante, tá? Até quando vocês forem trabalhar no R, talvez queiram utilizar o teste de Duné, a testemunha tem que ser o primeiro tratamento, tá bom? Isso é muito importante dentro do software. Pelo menos os softwares que eu conheço que roda Duné, tá? A testemunha tem que ser o primeiro tratamento, ou seja, o seu tratamento controle, né, tem que ser o primeiro tratamento que vem na sua tabela, tem que ser o tratamento número 1, tá? É com ele que o teste do Neu vai fazer as comparações. Então a gente vai colocar aqui que o nosso A é o controle, tá bom? E nós temos aqui os nossos contrastes, né? A com B, A com C. Tá vendo que a gente não faz B com C? Porque o grande objetivo do teste do NE é comparar com os controles, com o controle, né? E aí, o valor é 10,57. Ele quase que aqui foi significativo, né? Acabou não sendo. Então, são todos estatisticamente iguais, todo mundo recebe a mesma letra, tá? Mas sempre comparando com o controle. Na verdade, aqui nem faz tanto sentido ter essa tabelinha. Eu até coloquei aqui em forma de tabela, mas o nosso objetivo é comparar sempre com o controle. Então, eu não estou verificando aqui se C e B são significativos, né? Eu não estou nem olhando isso, tá? Então, sempre comparando com o controle. Essa é a diferença dele para os outros métodos. E o último teste, o teste de Scott-Knott. O teste de Scott-Knott, pessoal, ele
ele fica ali no meio termo. Ah, ele é um teste de média, ele é um teste de agrupamento. Ele fica no meio termo. Qual que é a grande vantagem do Scott-Knott? Ausência de ambiguidade. Lembra que eu falei da ambiguidade, né? O mesmo tratamento ter letras diferentes. Esse é um problema clássico dos testes de comparação de média. E no Scott-Knott isso nunca vai acontecer. Ele não tem ambiguidade. Aquela média vai ter uma única letra na frente dela. Então isso facilita muito a explicação. E não existe uma diferença mínima significativa, como a gente calcula nos testes anteriores. Então não existe um DMS, tá? Mas qual que é o problema do Scott-Knott? Ele não é só vantagem, senão a gente só usava Scott-Knott também. Eu trouxe algo que é, assim, comum para todos vocês, né? Acho que todo curso universitário usa dessa forma, né, os conceitos. Então, aqui só tem um errinho, tá? A nota do João não é 10, não. Ela é provavelmente 100, né? Que eu queria colocar aqui e acabei colocando 10, tá? Vou até corrigir aqui de uma vez, gente. Só um instante. E a nota seria 100. Porque senão, se ele for 10, ele não recebe A, né? Tem como. Então, pegando aí um exemplo que é entendível por todos. Por exemplo, João recebeu 10, Maria recebeu 91. Ambos são A, né? Dentro da faculdade aí, da mestrado e doutorado, os dois vão receber A. Pedro recebeu 89, mas Pedro já é B. E olha que interessante, Pedro está próximo de Maria e eles são diferentes. Por quê? Porque as médias, elas são agrupadas, né? Por determinados thresholds, né? Por determinados pontos de corte. A mesma coisa acontece com Marcos e Joana. O Marcos tem 75, é B, a Joana tem 64, é C. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a gente, assim, utilize o teste de Scott-Knott, mas tendo certeza dos seus objetivos. Por quê? Eu falar que 91 é diferente de 89, tudo bem, foi classificado de forma diferente. Mas, será que aquilo ali é diferente mesmo? Por exemplo, se eu realizar um outro experimento, eles não podem até mudar de posição, né? Porque eles estão tão próximos, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de usar o Scott-Knott, porque pode acontecer algumas situações. Aqui eu estou dando um exemplo extremo, né, gente? Claro. Mas pode acontecer. E aí, talvez o Scott-Knott não faça tanto sentido. Porque como, né, você falar que 75 é diferente de 74, a não ser que você vai ter ali muito respaldo biológico, às vezes, para você falar isso, mas estatisticamente falando é complicado você falar que 89 e 75 são iguais e 75 e 74 são diferentes, né? Então, temos que tomar aí um pouquinho de cuidado com o uso do Scott-Knott, né? Mas é um teste muito legal, eu gosto dele, tá? Não é que eu não goste, eu gosto, mas temos que tomar cuidado. Como que a gente faz o cálculo dele? Ele é um teste mais chatinho para se calcular, se a gente fosse calcular à mão. Então, primeiro passo, ordenar as médias em ordem decrescente. Isso aí a gente fez para todos os testes, né? Segundo passo, determinar a partição entre os dois grupos que maximize a soma de quadrado entre os grupos. Então, tem essa fórmula aqui gigantesca, tá? Onde a gente vai calcular aqui esse beta zero, né? E para chegar nesse beta zero, o T1 e T2 são os totais de cada grupo. Então, a gente tem que calcular aqui o total de cada grupo e dividir pelo o número de pelos tratamentos, né, que compõem cada grupo, o número de tratamentos que compõem cada grupo. Depois que a gente faz isso, a gente tem que determinar ainda a estatística lambda, tá? Então a gente determinou o beta zero, eles chamam de beta zero aqui, mas não tem nada a ver com o modelo de regressão, tá, gente? É só é o que você vai achar nos livros, tá? Aí a gente tem que calcular esse lambda.
E vai ter um novo termo aqui, que é um sigma 2O, né? O sigma 2,0. Esse sigma 2,0 tem mais uma fórmula gigantesca aqui, onde nós temos que G é o número de tratamentos, V, o grau de liberdade do resíduo, né? Y é a média daquele tratamento, menos a média geral, né? E o quadrado médio do resíduo e o número de repetições. Então, assim, é uma formulazinha bem chata, né, gente? Para a gente fazer o cálculo aí do Scott-Knott. Uma vez feito esse cálculo, é o seguinte: se o lambda for maior ou igual ao valor de π quadrado tabelado, então o Scott-Knott ele usa uma outra tabela, que é a tabela de π quadrado, tá? Aí, se esse valor de lambda for maior ou igual ao que quadrado tabelado, rejeite-se a hipótese de que os dois grupos são idênticos e a gente, no caso, né, aceitaria aí a hipótese que existe dois grupos diferentes, né? Rejeitando a hipótese, né, os dois grupos vão ser independentes e vão ser submetidos novamente dos passos 1 aos passos 3, fazendo todos aqueles cálculos de novo. Então, você vai fazendo até não ter mais possibilidade de gerar subgrupos. E a gente vai ver aqui na prática como que a gente faz. Então, outra vantagem do Scott-Knott, gente, eu não preciso ter uma estrutura experimental também. Ele não... Aliás, não, desculpa. Estou falando besteira. Na verdade, eu preciso do quadrado médio do resíduo, sim. Desculpa, esquece o que eu falei. Precisa sim ter estrutura experimental. Então, nós temos aqui os dados do nosso experimento e a nossa análise de variância. Tá? Primeiro passo, ordenar as médias. Ordenamos aqui. Depois, a gente tem que calcular, né? A gente vai testar aqui se as médias diferem, né? E caso ocorra, fazer aí o agrupamento dessas médias. Então, a gente vai pegar, vai calcular esse lambda, ok? Todas as nossas fórmulas aqui, né? Não, acho que não faz muito sentido a gente ficar explicando aqui todos esses termos, né? Mas a gente tem que fazer todos esses cálculos, pegar a média do tratamento, menos a média geral, elevar ao quadrado, depois somar todo mundo, tá? Até a gente chegar no valor final, que vai ser 7,39. Ok? E nós temos um valor tabelado, que foi 7,11. Ou seja, o lambda, foi o valor calculado, 7,39, foi maior do que o 7,11. Dessa forma, a gente rejeita a hipótese H0 de que os dois grupos são idênticos. E, portanto, a média, né, é diferente das demais. A média do 2. Né? E aí a gente pega as outras médias, a média do tratamento 3 e do tratamento 1, e vamos verificar se elas são estatisticamente iguais, fazendo esses passos tudo de novo. Aí a gente pega só as médias que sobraram, né? E calcula novamente o nosso lambda, tá? E vamos chegar aqui em 1,57. O valor tabelado agora do Q quadrado, ele é 5,45, ou seja, o lambda é menor do que o valor do Q quadrado, então não rejeita H0. Assim, essas duas médias ficam no mesmo grupo. Ou seja, B, né, o nosso tratamento B, ele recebeu letra A, que ele foi a maior média, ficou no grupo separado, e o tratamento A e o tratamento C receberam a mesma letra. Então, a gente não tem ambiguidade. Por que não tem ambiguidade? Porque no momento que B foi classificado separado, acabou. B não entra na conversa mais. Então, por isso que acaba não tendo essa ambiguidade. Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, o Scott-Knott ficou muito legal, né? Porque eu tenho uma média muito grande, que é 120, né? E as outras duas médias estão próximas, 71, 79. Então, o grupo ficou muito bom. Mas você sempre tem que olhar, gente, para que os grupos façam sentido. Eu sempre falo, não é só a estatística, tem que fazer sentido naquele fenômeno que você estuda.
Porque senão daqui a pouco nós estamos passando um monte de informações que não fazem muito sentido, né? A gente até vê isso, às vezes, em algumas reportagens, algumas coisas, né? Que a gente vê que não faz sentido, mas as pessoas estão olhando só a estatística pura, a estatística crua, sem prestar atenção no fenômeno. Então, Scott Knott é um teste muito bom? Eu gosto muito de usar, mas você tem que rodar a análise, verificar se aqueles grupos fazem sentido para depois passar aquilo adiante, para você não sair falando besteira por aí. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma média, talvez, se o A fosse 108, ele continuaria diferente de B. Aí não sei se ele seria igual a C, mas vamos supor que ele fosse 108, aí eu vou falar que A e C são iguais. Um é 108, o outro 79. O produtor vai rir na minha cara se eu falar isso com ele, né? Falar, você tá de sacanagem comigo, né, cara? 30 sacos de diferença, o meu lucro inteiro está falando que são iguais, né? Você pede credibilidade. Então a gente tem que saber muito bem escolher a análise a ser utilizada e às vezes não tem uma receita de bolo, é olhar os dados, ver qual análise que faz mais sentido e aí a gente consegue definir qual que é o melhor teste. Então, gente, na aula de hoje é isso tudo, né? É uma aula muito pesada, vamos dizer assim, de teoria. E agora vamos para as perguntas. Quem não tiver pergunta, vamos dizer que está liberado, né? Finalizamos aqui a aula. E aqueles que tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Professor, bom dia. É mais sobre a questão da, do uso dos testes e da adequabilidade dos testes para cada área. Por exemplo, eu fiquei pensando aqui rapidamente que o Scott Knott, por exemplo, o pessoal da área de estatística de educação deve gostar dele, porque eles. Peraí, você está me ouvindo, professor? Agora tô. Ah, Uhum. desculpa. Deu um corte, deu uma Deu um cortada. corte. Eu imagino que o pessoal de estatística de educação goste, por exemplo, do Scott Knott. Eu Aham. imagino, não sei, eu estou chutando. Eu queria Aham. te ouvir sobre a questão do, quando você falou de fazer sentido, da adequabilidade do teste em relação às próprias características de cada teste. Por exemplo, o Dunnett me pareceu que, porque ele compara com uma referência, com uma base fixada, estou pensando aqui por alto, o Aham. índice de Laspert, que é fixado numa base inicial. Fico imaginando que você estiver analisando dados de inflação que trabalhem com o índice de Laspert. Talvez esse teste seja mais adequado. A Uhum. questão das estatísticas de educação. Talvez o Scott Knott ficou pensando no pessoal que está elaborando e desenhando o Enem, por exemplo, a questão dos Aham. cortes, quem passa, quem não Sim. passa. Eu queria te ouvir a respeito disso. Se é isso mesmo ou eu estou viajando na maionese? Não, eu concordo plenamente com o que você falou. É o que eu falei. A gente tem que ver qual teste faz mais sentido. Igual você deu o exemplo do Enem, realmente, um Scott Knott, eu não sei qual análise que eles utilizam, mas o Scott Knott é um bom teste para fazer um ponto de corte. Olha, como que nós vamos cortar aqui? Quem que realmente são os melhores, né? Eu vou até 900 ou eu vou até 850 com a nota, sei lá, para medicina, né? Eu vejo como um excelente teste, né, para esse tipo, para esse fim. Aí você deu o exemplo aí de cálculo de inflação. Bom, se eu tenho uma inflação controle, vamos dizer, uma inflação padrão, que é o que eu quero comparar aos outros pontos, faz total sentido o uso do Dunnett, né? É, quando eu tenho experimentação mesmo, eu quero comparar homem com mulher. Opa, dá para usar um teste T, por exemplo. Eu tenho só 2 tratamentos, o teste T se encaixa muito bem. E até porque quando eu faço comparação de homem com mulher, eu não tenho uma experimentação, né? Eu vou pegar pessoas aleatórias ali, o teste T pode estar fazendo muito mais sentido. Então, para cada situação, realmente você pode estar utilizando um ou outro. É, o que eu falo é o seguinte: é difícil você. Não tem uma receita de bolo assim pronta, né? É muito legal você ler artigos parecidos com o que é feito, né? Para já ver o que já tem na literatura. Na minha área aqui o pessoal usa mais Duncan.
O Léo falou que é um teste menos rigoroso, mas na minha área é comum, né? Vale a pena usar TUC? Porque dependendo da área, por exemplo, eu trabalhei, gente, na época com nematóide, né? Lá na minha graduação. Se eu utilizar TUC, eu não vou achar diferença estatística nunca em nematóide, ou muito, muito raramente. É muito difícil, é um tipo de análise muito complexa de se fazer. É, Então, às vezes, você tem que ir para um teste menos rigoroso, porque senão, naquela área específica, não cabe um teste muito rigoroso, senão eu nunca vou conseguir achar nada de diferente, independente do experimento ser bom ou não. É, Então, assim, é muito mesmo o caso a caso. E com o tempo você vai ganhando experiência, né? Você vai, olha, realmente na minha área, pelo que eu tenho visto de resultados, o teste, sei lá, o Scott Knott é o melhor mesmo, é o que mais me dá resultados impactantes aí é o Scott Knott. Então, o que você falou tá certíssimo. Carlos está com a mão levantada? Pode falar, Carlos. Opa, bom dia, professor. Bom É, dia. eu tenho uma dúvida. Eu sei que depende de cada caso, né? Mas, na sua opinião, assim, de forma simples, o que seria mais interessante? Eu usar um teste menos rigoroso ou eu transformar os dados? Porque eu trabalho com larvas de besouro, então eu acredito que eu vou ter uma diferença muito pequena entre os tratamentos. Aí eu posso ter essa Tá. opção de transformar os dados ou então usar um teste menos rigoroso. Uhum. Não, aí entre um e outro eu prefiro o teste menos rigoroso. Eu não sei se você assistiu às aulas passadas, tem uma aula que eu falo sobre isso, que eu não sou fã de transformação de dados, não. Então, entre transformar e usar, mas assim, a transformação, você trabalha com contagem? Lava de besouro seria contagem? Não, na verdade, eu vou inferir diferentes tratamentos e observar alterações no Ah, tamanho, peso, comportamento. tá. Tamanho e peso. Não, beleza. Porque assim, às vezes os valores são próximos, mas o quadrado médio do resíduo também é minúsculo, né? E aí não tem uma interferência tão grande, não, tá? Mas se tiver, eu prefiro que você trabalhe com Duncan, por exemplo, do que você se transformar dados. Essa é a minha visão, tá, gente? Em relação a esse assunto. Entendi, obrigado. De nada. Vamos lá, gente. Mais alguém com a mão levantada? Pode falar. Vou abrir o áudio. O, o Enes está com a mão levantada. Não sei se quer fazer alguma pergunta, Enes. Sim, professor, bom dia. Está me escutando? Bom dia, tô sim. Sim, professor, eu tenho uma dúvida, né? Eu já Uhum. faço parte desse grupo, mas aí eu estou com a cabeça cheia com minha pesquisa. Eu preciso achar ponto de corte dos meus resultados de ELISA e HPV. E aí interagir com um pesquisador da Itália. Ele disse que usar software aéreo para achar ponto de corte. Só que eu estou com a cabeça cheia. E pensei em duas possibilidades: ou usar o controle negativo e o positivo como ponto de referência para depois rodar as amostras. Mas eu queria que o professor me desse mais explicação como é que eu faço dentro do software aéreo para achar os positivos e negativos da minha amostra. Eu tenho um protocolo É, novo que desenvolvi aqui, eu ainda não uhum. estou. Você fala que você vai ter amostras ali com valores positivos e negativos e você quer encontrar os valores positivos e negativos dentro do R? Eu quero levar a planilha que eu já fiz leitura da ELISA Aham. para achar quais são as amostras que estão contaminadas com HPV positivas. E aí uma ideia que eu tive era usar os meus controles negativos e positivos, porque já traz concentrações mínimas do negativo e concentração mínima do positivo. E a partir dessa, eu uso como referência para achar qual é o resultado em outros poços da minha placa. Olha, eu preciso pensar mais nessa resposta. Eu não tenho uma resposta assim rápida para você, não. Você tá no grupo do WhatsApp? Ou não? Não, não, não estou não. Ah, não tá, não. Não. Tá. Depois, se você quiser me mandar no e-mail,
talvez o seu material e método explicando um pouco mais, para eu tentar entender um pouco mais sobre o trabalho, você pode estar mandando, tá? Tá. Obrigado. De nada. Mais alguém? Léo, eu fiquei com duas dúvidas nos slides. Tá. Uma é no cálculo, lá no início da aula, quando você mostra o cálculo da teste de homogeneidade e variância para o teste T, né? Certo. Aham. Quando a gente calcula aquele F ali, existe alguma regra? Qual variância vai no numerador e variância vai no denominador? Qual S2 eu ponho no numerador e no denominador? Por exemplo, grau de liberdade, ou vai sempre o maior em cima e o menor embaixo? Você me fez uma excelente pergunta, tá? Eu vou dar uma pesquisada e te falar, não vou te responder agora não, que eu posso falar besteira, tá? Eu não vi escrito que se tem uma regra, tá? Mas aí eu concordo com você que faz diferença, né? Se eu colocar a maior ou a menor aqui, muda completamente o teste. Eu acredito que seja a maior em cima e a menor embaixo, mas realmente eu prefiro dar uma olhadinha, ver se eu acho aqui essa informação nos livros. Porque se a gente colocar sempre a menor em cima, a gente nunca chega naquele ponto de corte, né? Exatamente. Então eu acredito que seja maior em cima, menor embaixo. E a segunda dúvida é lá naquele cálculo já do teste de Duncan, 25, que você fala slide 25, duas ou três médias abrangidas, né? Eu também fiquei em dúvida aí, porque a gente sempre faz comparação de duas em duas médias, né? Isso. Só que, tá, deixa eu compartilhar aqui novamente, que aí fica mais fácil. Esse é um, vamos dizer, um chatinho ali do teste de Duncan para entender, né? Realmente, as comparações, estão vendo minha tela? Sim. Beleza. As comparações são 2 a 2, mas quando a gente ordena, por exemplo, se eu for comparar A com B, entre A e B tem C. E aí no Duncan eu tenho que considerar as médias que estão aqui nesse intervalo, entendeu? E aí isso é uma parte chata. Igual eu falei, se você tem 10 tratamentos, imagina você pegar, você vai ter que ter esses cálculos aqui, ó, para D10, D9, D8, D7, D6 até D2. Então, isso é uma parte chata de fazer o cálculo manual do Duncan, porque a comparação é 2 a 2. Isso aí você está corretíssimo, né? A gente sempre faz ali, pelo menos na maioria das vezes, o contraste 2 a 2. Igual eu falei que no Chefé dá pra gente, é bastante utilizado quando a gente quer fazer um pouquinho diferente. Mas ele olha para calcular esse DMS as médias que estão entre, né, essa comparação. Então, no caso aqui, o A com B, o C está no meio. Então, por isso que são 3. Tá? Perfeito, entendi, Léo. Obrigado. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Fernanda tá com a mão levantada. Oi, sou eu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu tô com dúvida também nos slides. No slide 7, você coloca os tratamentos, as repetições e as médias. Mas aí depois, quando você vai para o slide 10, você usa outras médias. E aí eu fiquei em dúvida. Da onde saíram esses outros valores? Ah, tá. Não, desculpa. É porque o slide 10 e 11 está errado, gente. Eu vou eliminar eles daqui. Esse slide 10 e 11, eu copiei eles e eu vou até tirar de uma vez e vou subir o material de novo, tá? Esse slide 10 e 11 não existe, tá? Mas é que eu acho que isso aconteceu em outras vezes também. Você estava usando... Outras vezes? Deixa eu ver. que agora eu peguei o... É que esse exemplo aqui do 10 e do 11, aquela hora eu até falei que estava errado, né? Ele é do teste de Turing, por algum motivo eu copiei ele ali no teste T. Os outros, deixa eu ver. Peraí, eu também tô tentando achar, porque... O teste de Turing,
quem eu tenho as médias. Os outros eu acho que não, porque eu só coloco a média, né? A gente não faz o cálculo. Porque aí as médias você só expõe assim, tá? Isso, eu só exponho, exatamente. É. Não tem o dado pra gente calcular a média. Eu acho que nos outros tá certo. É só aqueles 2 slides ali que eles estavam errados mesmo, tá? Aí se você já quiser até corrigir. Ah, não, o material de você tem PDF, não dá pra corrigir. Eu já corrigi aqui, e aí eu vou subir de novo lá na plataforma, vocês baixam, tá bom? Tá. Ali foi um erro. O que que acontece, né, que aconteceu, né? Esse curso, gente, é a primeira vez que eu estou ministrando dessa forma, né? A gente fazia sempre o curso só prático. E aí muitos alunos pediram, Léo, a gente precisa da teoria também, porque indo só para o R, fazendo esses testes e não, tipo assim, não aprendendo como que usa, como tendo essa conversa, não tá dando muito certo, não. E aí agora que eu tô colocando essa parte prática. Então esses slides é a primeira vez, então realmente a gente vai achar alguns errinhos aí, e me ajudem mesmo. Se vocês acharem errinhos, gente, você fala, Léo, tá errado, que aí eu vou corrigindo e subo lá na plataforma para vocês ficarem com o slide certinho, né? Acontece, né? Principalmente esses slides tem muita fórmula, às vezes a gente coloca coisa errada, né? Coloca um número errado, não é muito fácil montar esses slides, né? Mais perguntas? Pessoal, então um ponto, e aí não tem a ver com a aula de hoje não, tá? Vamos só aproveitar que vocês estão aqui ainda não saíram. Em relação ao R, tá? Então é o seguinte, quem não assistiu aquelas aulas iniciais, por favor, assistam, aproveite essa semana, que essa semana as nossas aulas vão ser teóricas, assista, consigam rodar, se não conseguir, sabe, checa com a gente lá no grupo. Eu falo para vocês participarem do grupo, eu acho que vale muito a pena. O link do grupo tá lá na plataforma Hotmart, porque o pessoal ajuda muito, né? Tira dúvidas, né? Sempre tem perguntas, os próprios alunos resolvem problema dos outros, né? Eu vejo muita gente lá ajudando. Às vezes eu vou responder, já está respondido, já até outro aluno já ajudou. Então, eu acho que vale muito a pena participar do grupo. E depois, quando terminar o curso, você sai do grupo, não tem problema, né? Mas eu acho que durante o curso vale bastante a pena. E tomarem cuidado, gente. Para quem está lá no grupo, eu até coloquei umas dicas lá, que foi a análise do Ari, né? Eu sei que alguns de vocês não querem, por alguns motivos, às vezes tem outro software e tal, fazer aquela transformação no computador de ponto para vírgula, né? Ó, de vírgula para ponto e também o separador de lista. O problema, gente, é que quando não faz, tem muita análise que não vai rodar, tá? Então você está sujeito a tentar rodar a análise no R e não conseguir, tá? O certo é fazer, tá bom? Só deixando, né? Depois quem não está sabendo o que eu estou falando, volta lá nas aulas depois e assiste, tá bom? Isso é um ponto muito importante para que vocês consigam trabalhar bem no R, principalmente nas próximas semanas, né? Que a gente vai rodar mesmo as análises, né? Vai chegar na parte que a maioria de vocês estão louco para chegar, né? Então aproveitem essa semana para rever o que a gente já fez dentro do R, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai finalizar por aqui, tá? Oi, Oi, desculpa, você tá me ouvindo? tô ouvindo. Uhum, É que eu tenho mais, acho que não é uma pergunta, acho que é um erro também, mas só para já te falar. pode falar. No slide 70, você tem a tabela com as médias e tal. Só que aí depois, no 72, você bota uma nova lista de médias que aí acho que não são as do experimento. Tá. E aí, quando Deixa você eu faz a ver. conta no 74, você usa as do slide 70, mas não do 72. 70. Ai, peraí. 70, então seria o 68. Peraí que eu... Isso. 71, porque eu já eliminei 2, né? E aí, quando você vai nesse, essas médias a gente não tá Ordenar. usando nesse. Isso, verdade. Vou ter que Tá. corrigir também. Aham, é a média dos 68. Verdade, essa eu tenho aqui tem que trocar. Beleza, esse daqui eu vou corrigir, tá? Tá bom, Obrigado, obrigada. Fernanda. Imagina. E aí, minha outra pergunta é: você falou toda hora do resíduo, o resíduo. O resíduo é o erro? É o erro experimental. Aham, a gente pode chamar de erro experimental, resíduo, quadrado médio do resíduo.
Depende, a área, né, utiliza nomes diferentes. Aham. E aí é só a diferença entre a média e o valor da minha parcela? Sim, a gente pode calcular o resíduo dessa forma. Aí, quando a gente faz isso e eleva ao quadrado, a gente chega no quadrado médio do resíduo. Mas a gente vai ver outras formas de calcular ele quando a gente for falar de análise de variância, né? Na quinta-feira, você vai ver como calcular esse resíduo via análise de variância. Tá, mas aí quando eu faço essa diferença e eleva ao quadrado, também é o que eu chamo de variância. O que outras pessoas chamam de variância. De variância, aí nesse caso seria a variância residual, que dentro da análise de variância a gente chama de quadrado médio do resíduo. É a mesma coisa. Aham. Só que, tipo assim, a gente acaba usando mais o termo quadrado médio do resíduo nesse caso, que é o que as pessoas vão achar no livro, mas é a variância do resíduo. Por Tá. isso que a análise de variância, ela chama análise de variância, né? Porque a gente tem a variância do resíduo e tem a variância do tratamento. E aí a gente compara a variância do tratamento com a variância do resíduo, né? Se essa diferença entre elas for significativa, a gente sabe que vai ter diferença entre os tratamentos, né? Vamos dizer, essa é uma forma diferente de ver a análise de variância, né? Que acaba não se vendo, né? Mas você está certa nos seus conceitos. Tá, são coisas diferentes. Então, desculpa que eu acho que eu fiquei confusa. Tem a variância que aí é entre tratamentos e a variância do resíduo. Dentro da análise de variância, nós temos duas variâncias, que é a variância do resíduo, que é essa que você falou a fórmula aí para se calcular, dá para calcular tranquilamente do jeito que você falou, e a gente tem a variância dos tratamentos. Tá? A gente tem, mas isso aí a gente vai ver lá na análise de variância. A gente não precisa se preocupar com isso agora, não. Tá, tá bom. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, então agradeço muito aí a participação de vocês, tá? E amanhã a gente tem aula, né, às 8 horas, nós vamos falar um pouco sobre análise de regressão, que é uma outra possibilidade que nós temos quando os nossos tratamentos são quantitativos, né? Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre análise de regressão. Por que eu estou fazendo essa parte teórica, gente? Porque vocês vão ver que a hora que a gente chegar na parte prática, a gente faz tudo de uma vez. Então, eu prefiro falar toda a teoria, para a hora que chegar na prática, todos os conceitos que você está vendo agora, você vai ver tudo junto lá. Por exemplo, quando você roda um Easy Anova. O Easy Anova, ele roda para a gente a análise de variância, 5 testes de comparação de média, que é o Tuken, SNK, Duncan, T, Scott, Knott, e toda aquela análise de resíduo, normalidade dos erros, homogeneidade de variância, tudo de uma vez. Então, a hora que a gente for para o Easy Anova, é legal você já ter visto toda a teoria, porque vai cair tudo de uma vez ali para você. Por isso que a gente está vendo a teoria primeiro e depois a gente vai para a prática. Tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos amanhã, pessoal. Um abraço a todos.